Jeremias 1. A palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, no qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, e rei de Judá, até o fim do 10º de Ezequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém fosse levada ao cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor, dizendo: Antes que formasse do ventre te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e dei-te por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digais que eu sou um menino, porque todos a quem eu enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-lhe na boca, e disse-me o Senhor: Eis que põe as palavras da tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, sobre para arrancares, e para derrubares, para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Quem é que vens? Quem é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vaga amendoeira. Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E veio a minha palavra do Senhor na segunda vez, dizendo: O que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado norte. E me disse o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão em cada um e porá em seu trono a entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Eu pronunciarei contra eles nos meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, e se curvaram diante as obras das suas mãos. Pois tu cinge os teus lombos, e eleva-te, e diz-lhe tudo quanto tudo te manda. Não te espante diante dele, para que não te envergonhes diante deles. Porque eis que hoje que te põe na cidade forte, e por uma coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os meus príncipes, contra os meus sacerdotes, e contra o meu povo da terra. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias 2. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Vai, acalma dos ouvidos de Jerusalém. Dizei assim: assim diz o Senhor, lembrando-me de ti, da piedade da tua mocidade, e do teu amor com o teu noivado, quanto me seguias no deserto, numa terra que não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, as primícias da sua novidade. Todos os que devoraram eram tidos como culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor.
a casa de Jacó e todas as famílias de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, e indo após a vaidade, e tornando-se levianos. Então disseram, onde está o Senhor, e onde fez subir a terra do Egito, e o que nos guiou através do deserto por uma terra árida, de covas, e por uma terra de sequidão, de sombras da morte, e por uma terra pela qual ninguém transitava, e nela qual não morava homem algum. Eis que introduzi em uma terra fértil para comeres do fruto e do seu bem, mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam a lei e não a conheceram. Os pastores prevaricavam contra mim, e os profetas profetizavam por Baal, e andavam após o que e andaram após o que nenhum e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda que contenderei convosco, diz o Senhor, e até os filhos dos vossos filhos condenarei, pois passais as ilhas de Quirtim e Verde, e enviarei a Querdar, e atentai bem, vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve uma nação que tocasse os seus deuses, ainda que fosse deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito, por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos, disse, ó céus, e horrorizai-vos, ficais verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez as suas maldades, a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não tem, que não retém águas. Acaso Israel é um servo? Ele é um escravo nascido em casa? Porque, pois, e veio a porque, pois, e veio a ser presa. Os filhos de um leão rugiram sobre eles, levantaram sua voz e fizeram a casa desolação. As casas queimaram e ninguém habitava nelas. Até os filhos de Nofer e de Estafenes se quebraram do alto da cabeça. Porventura não fizeram isto a si mesmo, deixando o Senhor Deus no tempo em que ele guiava o caminho? Agora, pois, que implora a ti o caminho do Egito, beberes da água do Sior, e que importa a ti o caminho da Síria, que para beberes a água do rio. Na tua malícia te castigará, nas tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e veis que o mal é quanto amargo que deixais ao Senhor Deus, e não teres em ti o teu temor, diz o Senhor Deus aos exércitos. Quanto eu já quebrava o teu jugo e rompia os teus ataduras, dizias tu, nunca mais transgredirei. Contudo, todo o meu alteiro ao alto debaixo de toda a árvore verde das mandas curvados, e prostituindo-te, eu mesmo te plantei como vinde excelente, como semente inteiramente fiel, como pois te tornaste para mim uma planta degenerada, como vindes a estranha. Por isso, ainda que lavares os salteiros, os amonteiros do sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Deus. Como dizeres logo, não estou contaminada, nem andei após aos balins. Vi o teu caminho no vale, conheci o que fizestes, dromedárias ligeiras és, aqui tornando-se nos teus caminhos, jumentas monteis acostumados ao deserto, que conforme ao deserto da tua alma,
somente ao vento de quem detera ao seu cio. Todos os que buscarem não se cansarão, no mês dela acharão. Evitai o teu pé e andais descalço da tua garganta que tenha sede. Mas tu diz, não há esperança, como amo os estranhos após eles andarem. Como ficares confundido com um ladrão quando apanha assim, confundido da casa de Israel, e ele é os teus reis, e os teus príncipes, e os seus sacerdotes, e os seus profetas. O que dizem ao o que dizem ao pau, tu és o meu pai, e é a pedra, tu me gerastes, que viram nas costas, e ao teu rosto, mas ao tempo da tua angústia, que dirão, levantai-me e livrai-nos. Onde, pois, estão os teus deuses, que fizeram para ti, que te levantaram? Se te podem livrar do tempo da angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos quanto as tuas cidades. Porque contenderes comigo, vós estrangeiros, contra mim, diz o Senhor. Então castigarei vossos filhos, e eles aceitarão a correção, e a vossa espada devorou o vosso profeta como um leão destruidor. Ó geração, consagrai-vos a palavra do Senhor, porventura tenho eu sido Israel um deserto, ou uma terra que jamais espessa a escuridão? Pois diz o meu povo, temos determinação, não vivemos, não viremos, não o quê? Não veremos jamais a ti. Porventura esquecei a viagem dos teus enfeites, ou a nuvem dos teus adornos. Todavia o meu povo esqueceu de mim em das inumeráveis dias, porque ornamentos do teu caminho, para buscar o teu amor, pois as tuas malignas ensinastes nos teus caminhos. Até as orlas dos teus vestidos se achou sangue das almas dos inocentes e dos necessitados. Não cabeis para achar, pois, que veio todas as coisas. Ainda dizes, estou inocente, certamente a tua ira se desviou de mim. Eis que entrasse em juízo contigo, enquanto dizeis, não pequei, porque te desvias tanto em mudando o teu caminho. Também do Egito será envergonhada, como fosse envergonhada na Síria. Assim também é aquele que sairás da mão sobre a tua cabeça, porque o Senhor rejeitou a confiança, e não prosperarás com eles. Jeremias 3. Eis que diz um homem despedindo de sua mulher, e ela deixa e se ajunta a outro homem. Porventura tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de todo, não se poluirá de todo aquele da terra. Ora que se prostitui com muitos amantes, ainda assim torna-se para mim, diz o Senhor. Levantai os olhos aos altos, e veia onde se prostituísse, e nos caminhos que assentavas para eles, como o árabe no deserto. Assim poluíste a terra como as fornicações e quanto a malícia. E por isso foram retiradas das chuvas, e não houve chuvas de Cerdônia, mas tendes frontes de prostituta, que não queres ter vergonha. Ao menos que desde agora não te chamarás por mim, dizendo, Pai meu, tu és o meu guia, a minha mocidade. Conservará para ele para sempre a sua ira, ou guardará continuamente. Eis que tenho falado e o feito de quantas maldades pudeste. Mas o Senhor disse mais o Senhor nos dias que o rei Josias. Visite o que fez a rebelde Israel, e ela foi a todo o monte dito, debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que fizer tudo isto, voltará para mim, mas não voltou. E viu isto e sua eleivosa irmã Judá. E vi que por causa de tudo isto,
por ter cometido adultério, a rebelde Israel, despedir e dele uma carta de divórcio, que enviosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi também a mesma, mas se foi, e também ela mesma se prostituiu. Sucedeu que naquela fama de sua prostituição, contaminou a terra, porque o adultério com a pedra, porque adulterou com a pedra e com a madeira, e tudo quanto que apesar e tudo e contudo, apesar de tudo isso, elevosa irmã Judá não voltou para mim, de modo que seu coração falsamente diz o Senhor. E o Senhor me disse: já que rebelde Israel mostrou-se mais justa do que elevosa Judá, vai, pois, apregoar estas palavras para o lado norte, e dizei: volta, rebelde Israel, e diz o Senhor: não farei da minha ira sobre ti, porque misericordioso sou. Diz o Senhor: não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade e a transgredistes contra o Senhor teu Deus. Entendeis os teus caminhos ao que os estranhos debaixo de toda árvore verde, e não deis os ouvidos da voz, diz o Senhor. Convertei-vos os filhos rebeldes, diz o Senhor, pois vos desposei, vos tornei a uma cidade, e aos dois, e aos dois uma família, e vos levarei a Sião, e dai-vos pastores segundo meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento de inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicais e frutificardes na terra, naquele dia, diz o Senhor, nunca mais se dará a arca da aliança do Senhor, nem lhe livrará o coração, nem dela se lembrarão, nem visitarão, nem se fará outra. Naquele dia chamarão a Jerusalém em torno do Senhor, e todas as nações se juntarão a ela, e em nome do Senhor em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará na casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para que da terra que dei em vossa herança, para a terra que dei em herança dos vossos pais. Mas eu dizia: como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, excelente. Tá no canto ali, ó. Excelente herança dos exércitos das nações. Mas eu disse: tu me chamarás de meu pai, e de mim não te desviarás. Deverás como uma mulher se apartar elevosamente do seu marido, e assim elevosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos ouvi uma voz, pranto e súplicas do filho de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, o seu Deus. Voltai, vós filhos rebeldes, e eu curarei vossas rebeliões. Eis que vós vinge a mim, vimos a ti, porque tu és Deus, nosso Deus. Certamente em vão, em quem confia em altreiros, na multidão e das montanhas. Deveras ao Senhor, o nosso Deus, está na salvação de Israel. Porque a confusão devorou o trabalho dos nossos pais, desde a nossa mocidade, e as suas ovelhas e o seu gado, e os seus filhos e suas filhas. Deitemos em vossa vergonha, e cubra-nos a nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor, nosso Deus.
e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, não demos ouvido à sua voz, nosso Deus. Senhor nosso Deus. Jeremias 4. Se voltares a Israel, diz o Senhor, e voltares para mim, e tirares as tuas abominações diante de mim, e não andares mais em vagueando, e jurais viver no Senhor na verdade, no juízo, na justiça, e nele se bendirão as nações, e nela se gloriarão. E jurarais viver no Senhor. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: preparai-vos vós um caminho de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor, e tirai os prepulsos dos vossos corações, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o furor não venha a sair com fogo, arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia de vossas obras. Anunciei em Judá e fazei ouvir em Jerusalém, dizei, tocai a trombeta da terra, gritai em alta voz de guerra, juntai-vos e entrei nas cidades fortificadas. Avorai a bandeira rumo a Sião, fugi aos desdenhais, porque eu trago do norte um mal, uma grande destruição, já que o leão subiu para a ramada e deu destruir os gentios. Ele partiu e saiu do lugar para fazer terra, desolação, a fim que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Pois nisso cinjai-vos de sacos, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. Suceder que naquele tempo de Deus, que desfará o coração do rei, do coração dos príncipes sacerdotes, pasmarão os profetas e se maravilharão. Então diz: ah, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste grandemente esse povo, e a Jerusalém direis: tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Aquele tempo que dirá ao povo e a Jerusalém: um vento de sacos alturas de deserto veio a caminho da filha do meu povo, para não apredejar e nem para limpar, mas para o vento mais veemente que virá da minha parte, e agora também eu proclamarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como trombeta, e os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Lavai o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva, até que permanecerão no meio de ti pensamentos da tua iniquidade. Porque a voz anuncia desde e se faz ouvir da calamidade desde o monte de Efraim. Lembrai isto das nações e fazei ouvir contra ti, Jerusalém, que os vigias veem uma terra remota e farão a sua voz contra a cidade de Judá. Como guardas têm campos e estão contra ao redor, enquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. E o teu caminho e as tuas obras fizeram estas coisas. Essa é a tua maldade, é amargosa, é que te chega até o coração. Há das entranhas da minha, entranhas minhas. Estou com dores no coração, meu coração se agita em mim e não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta, do alarido da guerra. Destruição sobre destruição se apregoa, porque toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas.
no momento, até que verei a bandeira e ouvir a voz da trombeta. Levarás meu povo, está louco, já não me conheço. Os filhos nascidos estão entendidos e os sábios para dizer o mal, mas não sabe fazer o bem. Observai a terra, eis que era sem forma e vazia, e também os céus não tinham luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo de todos os alteiros, tremeciam. Observei, eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu não tinham fugido. E vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor. Diz o furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor, toda a terra estava assolada, de todo, porém, não consumirei. Por isso lamentará a terra e os céus em cima do enegrecido, porquanto assim disse assim e pus, que não me arrependi, nem me desviarei disso. O clamor do cativeiro dos flecheiros fugindo de todas as cidades, e entraram para matar, e treparam pelos penhascos, pelas cidades que ficaram abandonadas, que já ninguém habitava nelas. Agora, pois, que farás o assolar? Ainda que à vista dos carmesins, ainda que adorneis com enfeites de ouro, ainda que pintes em volta dos teus olhos, em vão te farás belas. Os amantes te desprezarão e procurarão tirar-te a vida, porquanto ouço voz, porquanto ouço uma voz como de uma mulher que está em parto, em uma angústia que como está em dores de parto do primeiro filho, a voz da filha de Sião ofegante, que estende as suas mãos, dizendo: ó, ai de mim agora, porque já é a minha alma desmaia por causa dos assassinos. Jeremias 5. Dai voltas das voltas às rugeiras, e verão agora. Informai-vos e buscais pelas suas praças. Vesteje alguém, ou se há alguém homem que pratique justiça, ou busque a verdade, e lhe perdoarei. Ainda que digam, viveu o Senhor, decreto da falsamente juram. Ah, Senhor, porventura, não atentai os teus olhos da verdade. Feriste-os, e não lhes doeu. Consumiste-os, e não quisera saber do coração. Endureceram as tuas faces, mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Porém eu disse, deveras estes são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo de Deus. Irei aos grandes e farei com eles, porque sabem o caminho de Deus, o juízo do seu Deus. Mas, juntando e quebrando o jugo, romperam as ataduras. Pois o leão do bosque os feriu, o lobo do deserto assolará, o leopardo da vigia contra as cidades, para qualquer que saia delas será despedaçado, porque as tuas transgressões se avolumam, multiplicaram-se as suas apostasias. Como vendo isto, te perdoaria. Os teus filhos lhe deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Quanto os farei então adulteram em a casa de meretrizes e se ajuntam em bandos, como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, inchando cada uma mulher do seu próximo. Deixara eu castigar por causa das coisas, diz o Senhor, ou não se vingará da minha alma de uma nação como esta, subindo aos muros, destruindo-os, porém, e façai a destruição final. Tirai os seus amos, porque não são do Senhor, porque eleviosissimamente houveram-se contra a minha casa Israel, a casa de Judá, diz o Senhor, negaram o Senhor, e disseram,
não é ele, nem mal nos sobrevirá, nem veremos a espada nem a fome. Até os profetas serão como o vento, porque a palavra não está com eles, e assim sucederá. Portanto, diz o Senhor, Deus dos exércitos, porquanto disserem tal palavra, eis que converterei a minha palavra na tua boca em fogo, e que este povo em lenha que serão consumidos. Eis que trarei sobre nós uma nação de longe da casa de Israel, diz o Senhor. É uma nação robusta, uma nação antiguíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que fala. A sua aljava é como a sepultura aberta. Todos serão poderosos e comerão da tua ceiga, do teu pão, dos teus filhos e tuas filhas. Haviam de comer e comerão as tuas ovelhas, as tuas vacas, comerão a tua vinde e a tua figueira, as tuas cidades fortificadas em que confiavas, abaterás a espada. Contudo, ainda que naqueles dias o Senhor diz, não farei vós uma destruição final, sucederá que quanto disseres, porque fez o Senhor, o nosso Deus, todas essas coisas, então lhe dirás, como vós me deixastes, servistes a casa de deuses estranhos da vossa casa, assim servirei aos estrangeiros, e em terras que não é vossa. Anunciarei isto na casa de Jacó, e farei ouvir na casa de Judá dizendo, ouvi agora o povo insensato, sem coração, que tem os olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvides. Porventura me temerei a mim, diz o Senhor, não temerei diante de mim, pois a areia por limite do mar, por ordenança eterna de que ele não transpassará, ainda que levantasse as suas ondas, e não prevalecerão, ainda que brande, e não se transpassarão. Mas a este povo, que é de coração rebelde, pertinaz, pertinaz, rebelam-se e foram-se. Então, e não dizem ao seu coração que temos agora o Senhor nosso Deus, que dá chuvas a temporão e a tardia ao tempo em vossas conservas nas semanas, que determinada cega. As vossas iniquidades desviarão estas coisas, e vossos pecados apertavam-vos o bem, porque os ímpios acham-se entre os templos do povo, e acham espiando com quem arma os lençóis, e põe armadilhas com que prende os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas mãos estão cheias de engano, porque se engrandeceram e enriqueceram. Engordam-se em seus nétios, ultrapassam-te até os feitos dos malignos. Não julgam as causas dos órgãos, todavia prosperam e não julgam direitos dos necessitados. Porventura não castigará eu por causa dessas coisas, diz o Senhor. Não me vingaria de uma nação como esta, coisa espantosa e horrenda, ainda que fazendo nessa terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam, né, pelas mãos deles. Meu povo, assim o desejai, mas não farei o fim disto.